Se eu te dissesse que o maior jogador da geração quase teve a carreira interrompida ainda criança, que a estreia dele pela seleção foi um desastre completo e que a Espanha quase tirou esse gênio da Argentina, você acreditaria? Porque sim, por trás do Messi que o mundo inteiro conhece, existe uma história absurda. E hoje você vai descobrir 5 coisas sobre o Messi que parecem roteiro de cinema. E fica até o final, porque a última não é só chocante. Ela literalmente poderia ter mudado a história do futebol. Lionel Andrés Messi, um nome que virou sinônimo de magia, de genialidade, de bola no pé e silêncio no estádio antes do grito explodir. Mas antes da Copa do Mundo, antes das bolas de ouro, antes de vestir a camisa 10 e dominar o planeta, existia só um garoto, pequeno, tímido e com um futuro totalmente incerto. A primeira coisa que muita gente não sabe é que o Messi quase viu o sonho acabar antes mesmo de começar. Quando ainda era criança, ele foi diagnosticado com deficiência de hormônio do crescimento. Em outras palavras, o corpo dele não se desenvolvia como deveria. O tratamento era caro, difícil, e para muita gente, aquele poderia ser o fim da linha para um menino que queria viver do futebol. Agora pensa nisso por um segundo. O mundo quase perdeu o Messi sem nem ter conhecido o Messi. Foi aí que entrou o Barcelona. O clube enxergou um talento fora do normal e decidiu bancar o tratamento. Essa decisão não ajudou só um garoto. Ela ajudou a construir uma lenda. E é aí que a história fica ainda mais absurda, porque o caminho do Messi até o Barcelona também foi completamente fora do normal. Essa é a segunda coisa que parece inventada, mas aconteceu de verdade. O Barcelona praticamente fechou com o Messi em um guardanapo. Sim, um guardanapo. Na época, havia medo de perder o garoto por demora nas negociações. Então, Carles Ressache, ligado ao Barça, escreveu ali mesmo, em um pedaço de papel improvisado, um compromisso para contratar Messi. Olha o tamanho disso. Um dos maiores nomes da história do esporte começou a trajetória europeia com um acordo escrito às pressas, num guardanapo. É surreal. Porque hoje a imagem do Messi é gigante, monumental, mas o início foi frágil, quase improvisado. Como se o futebol ainda não soubesse o tesouro que estava prestes a receber. E mesmo depois disso, ele ainda demorou para se tornar o Messi que a gente associa imediatamente à camisa 10. Essa é a terceira coisa que muita gente esquece. Messi não começou a carreira usando a camisa 10. Quando subiu no time principal do Barcelona, ele vestia a camisa 30, depois a 19. A número 10 só veio mais tarde, depois do fim da era Ronaldinho. Ou seja, antes de virar o dono de uma das camisas mais pesadas da história do futebol, Messi precisou construir respeito sem o número que depois viraria a marca dele. E isso diz muita coisa, porque os gigantes de verdade não nascem prontos. Eles vão tomando espaço, vão engolindo pressão, vão transformando expectativa em destino. Só que se você acha que o começo dele na seleção argentina foi heróico, calma. Porque a quarta coisa é simplesmente inacreditável. A estreia do Messi pela seleção principal da Argentina durou menos de 1 minuto. Em 2005, ele entrou em campo pela primeira vez com a camisa da seleção adulta. Era o momento sonhado, a realização. A chance de começar uma história grande com o país. Mas o que aconteceu foi o completo oposto. Messi foi expulso com apenas 47 segundos. 47. Entrou, tocou na bola, disputou um lance, braço no adversário, cartão vermelho, fim. Imagina a cena, o garoto entrando para realizar o sonho e saindo praticamente no mesmo instante. Se alguém olhasse só para aquele momento, jamais imaginaria que ali estava um futuro campeão do mundo. Jamais imaginaria que aquele menino, expulso em menos de 1 minuto, pisaria no topo do futebol anos depois. E agora vem a quinta, a maior, a que realmente poderia ter mudado tudo. A Espanha quase levou o Messi. Muita gente não sabe disso, mas houve um movimento real para que Messi defendesse a seleção espanhola. Ele já estava crescendo dentro do futebol da Espanha. Já vivia o ambiente, já brilhava por lá. E por isso, a possibilidade existiu. Agora, tenta imaginar esse universo paralelo. Messi sem a camisa da Argentina. Messi sem a conexão emocional com o povo argentino. Messi sem carregar o peso, a cobrança, a paixão e depois a redenção com a albiceleste. Mas ele escolheu a Argentina, e essa escolha não foi só futebol. Foi identidade, foi origem, foi coração, foi legado. E quando você olha para a imagem do Messi levantando a Copa do Mundo, depois de tudo que ele viveu, depois das derrotas, das críticas, da pressão absurda, a história fica ainda maior. Porque não é só sobre talento. Nunca foi só sobre talento. Foi sobre resistir quando o corpo ameaçou parar. Foi sobre virar aposta quando tudo era incerteza. Foi sobre transformar um guardanapo em contrato,
uma camisa 30 em eternidade, uma expulsão em superação e uma escolha de seleção em destino. É por isso que Messi não é só um craque. Messi é uma história que o futebol contou da maneira mais improvável possível. Agora me diz, qual dessas você não sabia? E se você curte futebol com história, emoção e aquelas curiosidades que fazem a gente olhar para os ídolos de um jeito completamente diferente, então já salva esse vídeo e segue o canal, porque aqui, futebol não é só jogo, é lenda.